Então hoje eu quero começar falando sobre oração. Se ela é uma arma tão importante, nós precisamos então manejá-la muito bem. Olha o que está escrito em Lucas 11, o versículo de número 1. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a... Como também João ensinou os seus discípulos. Então, mediante tudo aquilo que Jesus fazia, milagres, prodígios, ele alimentou a multidão, curou muitas pessoas, e ele sempre discipulava os homens que estavam ao seu redor. Ele sempre ensinava. Só que de tudo que ele fazia, a única coisa que os discípulos pedem para ele poder ensiná-los é a oração. Você acha que a oração é importante? Então hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a oração e o quanto ela é importante na nossa vida. Só que precisamos saber orar da maneira certa. Nesse texto de Lucas 11, vai falar sobre a oração do Pai Nosso. E Mateus 6 fala sobre essa mesma oração um pouquinho mais detalhado. E eu quero ler com você. Mateus 6, a partir do versículo de número 5. O cão está furioso. Fala de oração. Vamos lá. Eu quero ressaltar o que está escrito no começo do tema, quando Jesus começa a ensinar sobre oração. Ele ensina sobre jejum, ele ensina sobre ofertas, mas aqui em específico, quando ele começa a falar sobre oração, ele diz assim, e quando orares, tá? Isso aqui é muito importante você saber. Por quê? Porque Jesus não está dizendo se você for orar, se você sentir de orar, mas está dizendo que quando você orar. Porque quando significa que você vai ter que orar. Não é o se orar sim ou não, mas é quando. Por quê? Porque todo cristão precisa ter uma vida de oração. Não tem como nós nos relacionarmos com o nosso Deus se nós não falamos com Ele. Não tem como nós dizermos que somos filhos de Deus se nós não temos nenhum tipo de relação com Ele. Eu estava vendo um documentário falando que o número de crianças com autismo subiu de uma maneira extraordinária. Que antes era 1 a cada 1000, mais ou menos, eu não lembro muito bem dos dados. Só que nos últimos anos isso tem se agravado, que a cada 30 crianças, uma era autista. E de 1000 para 30, você entende que aumentou muito o número? Sim ou não? Tá, deixa eu tentar. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Deixa eu voltar um pouquinho mais atrás. Alguns anos atrás tivemos a pandemia, sim ou não? E amado, eu quero que você entenda que o que comanda o mundo são as regiões celestiais. Nós já aprendemos sobre isso, sim ou não? E quem comanda nas regiões celestiais, alguém sabe? Chuta aí. Quem está comandando nas regiões celestiais? Me ajuda, me ajuda. Pode chutar, não tem certo ou errado, eu vou te ensinar. Jesus? Jesus está sentado no trono, sim ou não? Sim, só que quem que assentou no trono junto com ele? A sua esposa, a igreja. E amado, hoje a igreja está governando nas regiões celestiais. E eu quero que você entenda isso, por quê? Porque nós vamos aprender na oração do Pai Nosso: seja feito aqui na terra como é no céu. E a igreja, ela é uma autoridade na terra ou ela é uma autoridade no céu? Em ambos. Mas no céu eu quero que você entenda que também é. Então, muitas coisas que a igreja está vivendo por ser uma autoridade no céu, isso reflete diretamente onde? Na terra. Então, por que na pandemia nós fomos obrigados a se trancar dentro de casa? A conviver marido com mulher, esposo, esposa,
pai e mãe, filhos, porque muitas vezes a igreja esqueceu de viver dessa maneira. A igreja esqueceu das coisas básicas. A igreja estava entrando em um ativismo tão grande com o mundo que nós esquecemos de ser família, esquecemos de conversar, esquecemos de olho no olho, esquecemos de fazer o nosso culto na nossa casa. E pela igreja estar vivendo isso, o mundo inteiro foi obrigado a viver dessa maneira, como se fosse um reset. Vamos voltar para o começo, vamos voltar para as coisas básicas. Falaram que na pandemia o índice de divórcio aumentou em 50%. Mas o problema era a pandemia ou o problema era que o marido e a mulher não se relacionavam em casa? Não, como assim não se relacionava? Amado, teve pessoa que pegou Covid, um pegou e o outro não. Você entende que não tinha tanta proximidade a ponto de não passar Covid para o outro? Isso é muito sério. Então nós temos que observar, porque na medida que a igreja vai andando, o mundo vai refletir isso. Então se Deus precisar corrigir a igreja, o mundo inteiro vai ser corrigido. Porque o juízo começa primeiro com os da casa. E amado, eu estou falando isso por quê? Porque eu estava falando sobre o autismo, tá? Eu não perdi a linha de raciocínio. Na família do reino nós já tivemos várias crianças que foram curadas do autismo. E o que a mãe relata é: o meu filho não olhava para mim. O meu filho não falava comigo. O meu filho não sentia amor por mim. O meu filho não demonstrava o seu amor. Ele não tinha emoções, ele não tinha expressão, ele não conversava, ele não me olhava no olho. Aí você fala assim: nossa pastor, como que isso é uma situação difícil? Sim, é difícil. Mas isso só reflete o que os filhos de Deus estão fazendo com ele. Quantos filhos de Deus que não falam com o Pai? Não olham para Deus? Não têm uma vida de comunhão, não têm uma vida de relacionamento, não têm uma vida de intimidade. Eu quero que você entenda que hoje muitos cristãos se comportam como autistas espirituais. Qual foi a última vez que você dobrou seu joelho para orar? Qual foi a última vez que você olhou para cima e agradeceu a Deus pelo que você tinha nas suas mãos? Qual foi a última vez que você consultou Deus para fazer alguma coisa? A gente vive tão no automático. Por isso que Jesus disse: quando orares, porque você tem que orar. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de sobrevivência. E a oração vai contra tudo aquilo que o mundo prega. Você tem que produzir, você tem que acelerar, você tem que fazer, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que cuidar, você tem que preparar. A oração é o quê? Você para de fazer tudo. E aos olhos de todo mundo, você está lá, sem fazer nada. E aí a sua cabeça começa a te bombardear. Ai, mas eu tenho que responder o WhatsApp. Ai, mas eu tenho que ver o negócio da escola. Ai, mas eu fiquei devendo um relatório. Ai, mas eu preciso resolver tal coisa. Ai, mas está faltando papel higiênico. Ai, mas... E amado, enquanto o seu coração não silenciar, sua mente não silenciar, você não vai ter um tempo de qualidade em oração. Então às vezes vai meia hora só para você baixar essa frequência. Nossa pastor, mas é difícil. Claro que é. Mas você foi chamado para ser amigo de Deus. Você foi chamado para ser cristão. Você foi chamado para ter relacionamento com Ele. Não entre no automático. Você precisa parar tudo e orar. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Aqui Jesus condena o que você faz aparente. Não o que você não possa fazer, mas você não pode fazer para aparecer, tá? Pastor, mas vocês têm mídia, vocês filmam, vocês gravam, vocês expõem o que está acontecendo nas redes sociais. Sim, só que nós não estamos fazendo para mostrar. Nós só estamos mostrando o que nós fazemos. Ai pastor, mas não rouba a intimidade da pessoa? Não, porque a minha intimidade eu tenho com Deus no meu quarto. Aqui eu venho apenas celebrar. E o mundo precisa saber que eu celebro por servir a Jesus. Faz sentido isso para você? Porque às vezes te questionam: ah, mas as pessoas filmam, estão batendo foto agora, olha lá, uma foto, uma máquina aqui, outra câmera ali. Sim, porque nós temos prazer em mostrar para o mundo que nós celebramos o Cristo que habita em nós.
que nós viemos para adorá-lo. Mas não tira a nossa intimidade, não, porque a nossa intimidade é com Jesus sozinho no nosso quarto. Você chegou aqui através de fotografia, olha só, tá? E hoje está servindo na fotografia. Quantas pessoas que chegaram por causa da recepção e hoje servem na recepção. Então muitas vezes aquilo que te atrai é aquilo que você vai fazer, viu? Fique esperto. Pegando o gancho, tá? Eu estou muito tentando pregar o que eu fiz, mas o Espírito Santo não está deixando. Muitas vezes a pessoa fala assim: pastor, mas está faltando algo. Pastor, essa área da igreja está carente. Pastor, precisaríamos assistir mais, atender melhor essa situação. Pastor, olha, eu estou sentindo falta disso na igreja. Eu amo quando as pessoas falam isso. Verdade, pastor? Sim, porque às vezes a pessoa tem vergonha. Ai, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. E aí a pessoa vai cochicha para Mari, agora cochicha para Rose. Pode falar, porque o que você falar para meus filhos, eles vão trazer para mim. Mas eu quero que você tenha liberdade para pegar o seu WhatsApp e mandar mensagem para mim. Pode falar o que está faltando. E aí sabe o texto que eu trago para reflexão? Quando Abraão está levando Isaac para ser sacrificado, ele pega na mão do menino, diz para os moços: ficai aqui, nós vamos subir para adorar e voltaremos. E a hora que ele está indo com seu filho, o filho olha e fala assim: pai, nós estamos indo para um sacrifício e eu estou levando a lenha aqui nas minhas costas, está pesado. O senhor está levando o fogo, mas aonde está o animal? O que isso tem a ver, pastor? Isaac sentiu falta de algo, sim ou não? Ele sentiu falta do sacrifício, sim ou não? Como muitas pessoas sentem falta de algum departamento, de alguém fazendo algo na igreja, sim ou não? E aí Abraão calmamente dá um sorrisinho e diz: Deus proverá o sacrifício. Só que quem quer o sacrifício? Quem estava perguntando. Então muitas vezes aquilo que você vê que está faltando é Deus te chamando para fazer. É muito fácil ficar olhando de fora e falar assim: falta isso, falta aquilo, né? Na torcida de futebol todo mundo é técnico, né? Não, mas eu colocaria o Neymar, tá? Cara, talvez é você que está faltando naquele campo. Então está na hora de você arregaçar suas mangas e ir trabalhar. Está faltando algo na igreja? Sim. Sabe por que está faltando algo na igreja? Isso aqui vai doer um pouco. Já doeu em mim. Sabe por que está faltando algo na igreja? Porque Deus te trouxe para a igreja, esperando que você tenha maturidade para servir naquela área. E você está fazendo o quê? De fora dando palpite. Não vou me envolver. Você acha que Deus chamou para um lugar para você não se envolver? Você acha que Deus chamou você para uma igreja para você ficar sentado? Não. Nós somos família. Nós somos corpo. Todo mundo tem uma função, tá? E eu quero que você entenda isso. E talvez o Espírito Santo está falando sobre isso porque quando você ora, é esse tipo de coisa que Ele fala com você. No lugar de você ficar reclamando, dando palpite, vai trabalhar, vai ajudar. Porque quem está trabalhando não tem tempo de dar trabalho. Palpite também, mas trabalho, tá? Glória a Deus. Amém, palpiteiros? Quem falou amém aí? Eu estou na introdução, gente. A gente vai ter que estender um pouquinho mais isso. Vamos lá. Tudo que é feito em oculto, quem recompensa é o Pai, tá? Então aquilo que é exposto não tem galardão. Eu vim aqui fechar os olhos, adorar a Deus. Eu não preciso receber galardão por isso. Eu vou receber galardão pelas horas que eu passo no meu quarto trancado falando com Ele. Amado, você olha para uma árvore, igreja árvore da vida, tá? Tenta ligar isso. Você olha para uma árvore, em meio à tempestade ela não cai. Mas é por causa do tronco? É por causa das folhas? É por causa dos frutos? É por causa da flor cheirosa e bonita? Por que a árvore não cai? E você vê a raiz da árvore. Você sabe por que muitos cristãos não caem na hora da prova? Porque eles estão fazendo algo que você não vê.
Você vê aqui na igreja com a mão levantada, você vê aqui na frente recebendo oração, você vê ministrando. Mas, amado, o que nos conserva de pé não é o que nós fazemos aparentemente. O que nos conserva de pé é o que nós fazemos em oculto, embaixo da terra. São as raízes que nos mantêm firmes. São as raízes que impedem que quando a tempestade, o vento sopre, bata em nós, nós não caiamos. Então, orar é fundamental. Se você não ora, corre o risco de você se desviar nos próximos meses. Se você não tem uma vida de relacionamento com o Pai, é difícil porque, como eu disse, o mundo ativista não permite que nós tenhamos. Hoje, a estratégia do diabo, do Deus desse século, é te distrair com redes sociais. É te distrair com a internet. Saia das regiões celestiais e fique nas mídias digitais. Tá? Porque assim você não vai orar. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará que forma? O que as pessoas veem, que é o seu casamento, os seus filhos, o seu ministério, a sua vida profissional, isso é publicamente. E apenas é um reflexo daquilo que você buscou secretamente. Tá? Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam por muito falarem serão ouvidos. E aqui muitas pessoas falam: ai pastor, agora acabou o worship do mundo. Por quê? Porque você pega uma música que fala assim, ó: para que entre o rei, Jesus o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Depois, para que entre o rei. Depois, para que entre o rei. Quantas vezes? 44 vezes. Então aqui nós estamos vendo Jesus condenando esse tipo de atitude? Não. Está condenando esse tipo de oração. Mas não falou nada sobre adoração. Você que é mulher, você que é esposa, você gosta quando seu marido te elogia? E ele precisa fazer isso para te agradar. Com que frequência? Eu te induzi a responder todo o tempo. Se agora ele olhar para você e falar assim: amor, você está tão linda, isso vai te machucar? Isso vai te ferir? Isso vai parecer repetitivo? Porque muitas vezes a mulher não está acostumada com isso, porque o homem não faz isso, né? Pergunta no culto de casais: quando que você disse que amava a sua mulher? O homem fala: no dia do meu casamento. E se eu mudar de ideia eu aviso ela? Não, as mulheres gostam de ser elogiadas, tá? Então quando nós estamos adorando, eu fiz esse paralelo porque a adoração, ela pode ser repetitiva. Por quê? Porque o Senhor nunca vai se cansar de ser adorado. Porque quanto mais nós o adoramos, mais nós nos parecemos com Ele. Salmo 115, é um princípio, você se torna aquilo que você adora. Agora você olha para mim, olha para você, para as pessoas, uma natureza adâmica, uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Nós precisamos nos parecer mais com Ele? Me ajuda, sim ou não? Sim, e como nós fazemos isso? Adorando Ele. Então, adoração não é só 30 minutos antes do culto, antes da palavra. Adoração é uma vida. Adora Ele no seu momento de oração. Adore a Ele enquanto você estiver no seu carro, enquanto você estiver lavando a louça, enquanto você estiver lavando roupa, limpando a casa, fazendo planilha, no escritório, mexendo com o financeiro, lá na bomba de combustível. Você pode adorar em todo lugar. E quanto mais você adorar, mais você se parece com Ele. Diferente da oração. A oração é uma conversa. O que a Bíblia fala? Sejam as vossas petições, todas elas conhecidas diante de Deus, em oração e súplica. Deus precisa saber o que você precisa? Não. É nesse texto que fala que Ele sabe antes de pedir? Versículo 8. Não assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes.
Então antes de você abrir sua boca, Deus sabe o que você precisa. Então por que eu tenho que orar? Porque, amado, as coisas aqui na terra só manifesta debaixo de legalidade. Deus é um ser legal. E quando eu falo legal, não é assim, legal. Não, legal porque Ele trabalha embaixo de leis. E qual que é a lei? Deus, dono de todo mundo, dono de toda a criação. Só que Ele escolheu dar a terra aos homens, para que os homens governem. E Deus, Ele é tão alienado com sua regra, que Ele não vai passar a autoridade do homem. Se é o homem que governa na terra, para que se manifeste a vontade de Deus na terra, precisa de quem? De um homem. Deus nunca vai invadir a casa de ninguém. Até Jesus, para entrar no seu coração, Apocalipse 3 fala que Ele faz o quê? Bate. Se alguém ouvir a voz e... se você não abrir a porta, Ele não entra. Não adianta você querer que Jesus mude a sua vida se você não chama Ele para a sua vida. Não adianta você querer que a vontade de Deus se manifeste se você não pede. Nós vamos aprender uma das partes da oração do Pai Nosso é: seja feito aqui na terra como é no... Jesus pediu isso para o Pai. Por quê? Porque aqui na terra não acontece o que está acontecendo no céu. Aqui na terra muitas vezes não está acontecendo a vontade de Deus. Por quê? Porque falta oração. Amado, você precisa entender o nosso papel. Eu queria falar um pouco sobre identidade hoje. Quem nós somos para que possamos orar. Estou tentando falar isso desde quando eu cheguei, mas eu não consigo. Por quê? Porque o Espírito Santo está te chamando para essa vida de oração e comunhão com Ele. Ai, pastor, o que eu quero não acontece. Você ora por isso? Você profetiza sobre isso? Você vive embaixo daquilo que você profetizou? Você se posiciona como um embaixador de Cristo, como a palavra do Senhor nos diz que somos? Amado, isso é muito sério. Para mim poder ir para a África, eu preciso de visto de dois lugares, da Nigéria e de Gana. E para não ter que ir lá resolver isso, existem as embaixadas em Brasília. Então eu fiz toda a documentação, digitalizei tudo, peguei meu passaporte, coloquei tudo no envelope, enviei via Sedex lá. Agora lá, você precisa enviar os documentos na linguagem deles, você precisa pagar com o dinheiro deles, e você está debaixo das regras deles. Mesmo você estando em Brasília, no Brasil, aonde a minha documentação chegou, é território da Nigéria, é território de Gana. Por quê? Porque é uma embaixada, é algo de outro país, que está em terras estrangeiras, representando aquele país, aquele povo, aquela nação. Então, na embaixada da Nigéria, é a língua deles, é os documentos deles, as regras deles, é o dinheiro deles. Ai, mas eu quero pagar com real. Não aceita. Por quê? Porque quando você é um embaixador, você pode estar em outro lugar, mas as regras que predominam é do seu país de origem. Quando fala que você é um embaixador do céu, o que está querendo dizer? Que você está aqui na terra, só que você é um representante legal do céu. Então, se você quer a vontade de Deus, você precisa viver nas leis de Deus e proclamar a vontade de Deus aqui na terra. Por isso que é tão importante uma vida de oração. Porque a oração faz com que você manifeste a vontade de Deus aqui na terra. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. E agora Jesus começa a ensinar como nós devemos orar. E o começo dessa oração, que traz o título dessa oração e desse texto, são duas palavrinhas simples: Pai Nosso. Só que eu quero parar por aqui hoje. Hoje eu vou falar apenas sobre essa primeira parte, que é o Pai Nosso. Aqui nós vemos, amado, a posição que Jesus tinha
mediante a Deus e mediante os homens. Cara, eu fico incrível que Jesus, com 2 palavras, resolve muita coisa aqui na terra. Primeiro, pai, paternidade. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele tinha uma identidade bem definida. Então, na primeira palavra da oração, ele sabia quem ele era diante de Deus. Você consegue se ver como filho de Deus? Porque senão, você está orando o Pai Nosso completamente errado. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração de filhos. Você precisa ter uma identidade de filho, ter recebido Deus como seu pai. Então aqui a gente já trata, às vezes, 70% do problema das pessoas, que é problema de paternidade / identidade. Porque está ligado diretamente a sua falta de identidade com a sua falta de paternidade. Seja física, aqui da terra, ou seja espiritual. E não é só ter um pai no RG, e às vezes nem isso a pessoa tem. Mas é você estar bem resolvido com seus pais. A primeira chave de Salomão era se conectar com a herança que vem dos seus pais. Não é você viver o que os seus pais viveram, mas é você acessar as promessas que eles já têm, o que eles viveram e o que eles deixaram de viver, e trazer tudo isso para a sua vida. Porque assim você dá continuidade na obra que Deus tem para a sua família. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus geracional. Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas que abençoa até 1000 gerações daqueles que o honram. Então, primeira coisa, nós temos que resolver a nossa paternidade. Agora, o diabo fez questão de quebrar, de destruir o seu modelo de paternidade ou o seu relacionamento com seus pais. Para quê? Para te fragilizar no relacionamento diante de você e o seu Pai Celestial. Porque a primeira figura que nós temos que representa Deus na terra é o nosso Pai. E quando nós não honramos o nosso Pai, a nossa vida não vai bem. Primeiro mandamento com promessa. Nós temos que organizar dentro de nós a nossa paternidade, porque muitas vezes você está no lugar errado fazendo a coisa errada, para provar para o seu pai que tudo aquilo que ele disse estava errado ao seu respeito. Porque ele te amaldiçoou, porque ele blasfemou contra você, te ofendeu, te agrediu, e agora você quer fazer para mostrar que está certo. E você faz por buscar aceitação. E eu falo, pai pode ser uma figura paterna também, que nem é o seu pai biológico, mas que você está tentando agradar. E muitas vezes pode ser até o pastor. Você troca trabalho por amor, porque você acha que só será amado se você estiver fazendo algo. Disfunções que nós temos na nossa vida pela falta de paternidade. Nem era isso que eu ia falar hoje. Mas depois do Pai, a segunda palavra que nós vemos na oração é nosso, nos mostrando coletividade. O Pai não é só seu, o Deus não é só seu, o Pai é nosso, o pão é nosso. E até quando fala dos nossos pecados, é no coletivo. E hoje o que a gente menos quer é ser coletivo. As pessoas têm a necessidade de se relacionar, mas quando lhes dão relacionamento, elas rejeitam. Por quê? Pessoas são difíceis, pastor. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Claro que é difícil. Sabe por quê? Porque as pessoas são iguaizinhas a você, e você também é difícil. Ah, mas então não é muito mais fácil ficar sozinho? Claro que é. Só que é a vontade de Deus. Você foi chamado para ser um corpo. Você foi chamado para ser coletivo, para ser igreja. Não, pastor, eu sou igreja. Não, você é templo do Espírito Santo. Igreja é apenas quando os irmãos se reúnem. A congregação está junta. Ah, então eu estou lá em casa, eu não sou igreja? Não. Igreja você precisa se reunir. Não tem a ver com o templo, tem a ver com as pessoas que estão dentro dele. Mas mesmo assim precisa se reunir. E é aqui, amado, que a Bíblia fala que ferro afia ferro. Por quê? Porque da mesma forma que você tem defeito, seu irmão também tem. E adivinha? Às vezes vai bater um no outro.
vai sair faísca um no outro, vai ter atrito de um com o outro. Só que vamos lá, para Davi derrubar um gigante, ele pegou quantas pedras? E aonde ele pegou essas pedras? No ribeiro, no riacho. Por quê? Porque as pedras que estão no riacho, elas são arredondadas, porque as pedras batiam uma contra a outra. Então as pedras que derrubam gigantes são pedras selecionadas, escolhidas a dedo. Não são pedras pontudas, não são pedras quadradas, são pedras arredondadas. Porque quando elas estão no rio da palavra, no rio do Espírito, elas batem uma na outra e elas começam a serem lapidadas. Sabe por que o Senhor te coloca numa igreja cheia de pessoas imperfeitas? Porque Ele quer te lapidar. E agora ninguém fala aleluia, ninguém fala glória a Deus. Sabe por quê? Porque a gente ainda está muito ofendidozinho. Ai, mas o irmão falou de mim. Ai, mas o irmão não fez isso. Ai, mas eu esperava isso do irmão. Eu dei parabéns para ele e ele não deu parabéns para mim. Eu dei um presente para ele, eu dei uma caixa de bombom para ele e ele deu um bis para mim, assim, pequenininho. A Bíblia fala que é melhor dar do que... Quando você for fazer uma festa, convida quem não pode te retribuir, porque Deus dará o seu galardão. E nós queremos que o irmão retribua. Amado, se você faz o bem para alguém e espera que aquela pessoa volte para você o mesmo bem, você está errando. Porque você está fazendo o bem para a pessoa. Só que quando nós fazemos o bem para alguém, nós estamos fazendo amando de Jesus. E quando você faz o bem para a pessoa, mas porque Jesus te mandou, você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para... Me ajuda, para quem? Jesus. E adivinha quem vai te pagar? A pessoa ou Jesus? O problema é quando você faz para as pessoas, você espera que as pessoas te paguem. E as pessoas são caloteiras, sabia? Vou pagar dia 10, não paga. Não, vou pagar certinho, pastor. Todo mês vou pagar R$100 da Exosia. Irmão, o boleto está no meu CPF. Tranquilo, pastor, conta comigo. Se não mudou muito, acho que nós estamos pagando a Exosia de 5 pessoas que nem na igreja mais está. É o meu nome. Não, pastor, pode contar comigo. As pessoas mentem, as pessoas desistem, as pessoas abandonam, tá? O único que é Rexona é Jesus. Corta essa parte, vem cá. Estou muito sério, preciso fazer vocês dar risada um pouco. Ai, até me perdi, vamos lá. Volta, Espírito Santo, eu estava brincando, volta. Não desliga daqui não. Sem ti nada eu posso fazer. Amado, então nós somos tentados, somos afrontados, somos perseguidos. E se você leu, né, o livro A Isca de Satanás, tá, você vai ver esse assunto que eu estou falando. Se você não leu, eu aconselho ler, tá? Pastor, eu nunca quero desviar da igreja. Leia A Isca de Satanás. Porque se você não ler, corre o risco de você desviar. E você nem vai saber o porquê. Na Isca de Satanás, fala que quem nos ofende não é o de fora. É o irmão, o que come na mesa da Santa Ceia com a gente. Aí, pastor, que pecado isso? Amado, fizeram isso com Jesus. Jesus ainda molhou o pão e deu para o Judas, sabendo que daqui a poucos minutos ele ia sair e ia trair ele. E amado, você precisa entender que não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o espírito maligno influenciando ela. Tem a ver com Deus querendo tratar o nosso caráter, aumentar o nosso nível de amor, de fidelidade. Você fala, Senhor, me usa. Ele precisa te tratar. E aí a hora que Ele trata você, você fala assim, eu vou sair da igreja. Ai, Senhor, me usa. Aí vem um irmão e pisa no seu pé, te ofende. E aí você fala assim, ai, mas a igreja é um lugar onde só tem pessoas santas. Não tem.
Se eu falar que aqui vem o pior tipo de gente, vai te ofender? Ah, já estão levantando para ir embora. Não, não está não. Você precisa entender que aqui nós vamos lidar com todo tipo de pessoa. Pessoa boa, pessoa ruim, pessoa santa, pessoa pecadora. E a que é santa não é que ela não peca, é que ninguém descobriu o pecado dela ainda. Então eu quero te dizer que você precisa saber que é a nossa igreja, é o nosso Pai, é o nosso pão que nós dividimos. E quando alguém peca, é o nosso pecado. Jesus, com 2 palavras, resolve tanta coisa aqui na terra. Por que você não está mais perto? Ai, porque eu não gosto do irmão. Ai, porque o irmão me ofendeu. Ai, porque falaram isso de mim. E aí você chega no céu. Você sabe que você não vai ser julgado pelos seus pecados, porque Jesus perdoou os seus pecados. Então não vai ter julgamento, pastor? Claro que vai. E naquele dia se abrirá o livro da vida. E também será aberto os livros das suas ações, que serão comparados com o livro que Deus escreveu a seu respeito. E aí Deus escreveu que você ia ser uma pessoa ativa no reino. Porque não tem por que Jesus te trazer para a igreja e falar assim: ó, te trouxe para a igreja, agora fica sentado aí mofando. Não, cara, você foi chamado porque você tem um trabalho para fazer. E aí, no livro de Deus está dizendo que você ia ter um grupo de oração na sua casa, que você ia ter uma célula, que você ia ser discipulado, que você ia discipular pessoas. E aí no seu livro tá: veio na igreja, quinta-feira, e ficou sentado. E a hora que o pastor falou sobre chamado, torceu o nariz, cruzou o braço, cerrou os olhos e falou: não é para mim. E aí? Aí o anjo lê o livro que Deus escreveu, o outro lê o livro que você fez. Aí você fala para Deus, Deus te olhando, e nesse momento você vai sentir tudo que você fez de errado. Não vai ter como você mentir, não vai ter como você dar desculpa, não vai ter como você tentar disfarçar. Deus olha para você e fala: e aí? Você vai falar: ah, Deus, é difícil, né? Aff. Não, as coisas, a gente lá, as pessoas, é difícil. Não tem desculpinha não. Desculpa você dá para mim. Desculpa você dá para a pessoa que está do seu lado. Mas amado, não tem como você dar desculpa para Deus. O Pai é nosso, a igreja é nossa, o ministério é nosso. Pastor, eu não me sinto fazendo parte. Eu não sinto que essa é a minha igreja, que o Senhor é o meu pastor, que a Bíblia que vocês pregam é a minha Bíblia, é a minha vida. O que eu posso te falar? Então procure uma casa que você se sinta fazendo parte, de verdade. Nós lutamos e nos esforçamos com toda a nossa força, nosso coração, para você se sentir incluído, mas nós não somos perfeitos. Gostaria muito que você fizesse parte do que nós estamos vivendo, mas tem coisa que eu não posso fazer, eu decidi por você. Precisa ser você. E se você falar: pastor, eu quero, nós vamos lutar junto. Nós vamos agarrar o leão no tapa. Nós vamos para cima. Mas se você não quiser, não tem o que eu possa fazer. Porque se nem Deus muda o seu querer, não sou eu que vou mudar. Você precisa entender que a decisão é sua. Falta 10 minutos para as 9. Eu não consegui pregar o que eu queria pregar. Eu vou te mostrar para você falar que eu não estou mentindo. Ó, a gente está bem aqui, ó. Falta aqui é a introdução. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 textos.
Talvez eu pregue quinta que vem. Hoje vai ser só introdução. Hoje vai ser só introdução. Mas já que a gente está falando sobre trabalho, eu quero te expor 3 motivos que faz com que a pessoa não trabalhe na igreja. Você quer saber quais são? E aí você escolhe um deles para você poder se encaixar. Pastor, eu não estou trabalhando, então agora eu vou me encaixar num desses motivos. Vamos lá. Primeiro, você é criança na fé. Criança não tem obrigação de trabalhar. Criança é sustentado pelos adultos, pelos irmãos mais velhos. Então, se você é criança, chegou agora na igreja, relaxa. Só que o bom de ser criança é que a criança não pode trabalhar, mas ela quer trabalhar. A criança é aquela que vê a botina do pai lá na porta da casa, ela faz o quê? Coloca no pé. Tem o chapéu, o capacete do pai, vai lá e coloca na cabeça. Então, é engraçado porque às vezes você não está trabalhando porque você é criança, mas você fica assim, pastor, eu quero. Pastor, me dá alguma coisa para fazer, me dá uma vassoura. Eu vou ficar lá segurando uma placa. Eu vou tirar essa sujeira aqui do altar. Você quer fazer alguma coisa. Então, criança não tem ainda um trabalho, mas quer fazer. É aquela pessoa que quer ser voluntário, aquela pessoa que quer participar. Ai, quando que tem limpeza na igreja? E vem limpar. Ai, está precisando de voluntário no Kids? Vai lá ser. Pastor, eu não sei muito, mas eu vou lá ajudar. Pegar terra lá na obra. Vai lá ajudar. Pastor, eu não vou, porque eu não sei fazer nada daquelas coisas. Amado, lá tem serviço para qualquer um. Tá? Ontem nós estávamos enchendo carriola de terra para tirar da onde estão cavando o buraco do altar, para colocar onde vai ser a cabine da mídia que vai ser levado. Você não precisa ter formação de pedreiro para fazer isso. Você só precisa querer. E às vezes nós contamos com novos filhos que estão chegando porque os antigos não querem ir. E amado, quando você trabalha, você pratica, você exercita, isso faz com que você cresça e logo você deixa de ser criança, tá? Então, uma criança não trabalha, mas tem vontade de trabalhar. Segundo motivo que faz uma pessoa não trabalhar, quando ela pega um atestado. Ai, eu não queria falar sobre isso. Mas quando a pessoa pega um atestado, é porque ela está o quê? Na teoria. Estou doente, quebrei o braço e eu trabalho pilotando moto. Posso ir trabalhar? Sim ou não, sinceramente? Não. Mas você já viu alguém com o braço engessado andando de moto? Muitas pessoas não, mas eu já vi. O cara com gesso no pé, pilotando moto. Como? Pensa comigo. Pensa comigo. Se uma pessoa está com o braço quebrado, uma perna quebrada e precisa pilotar uma moto no trabalho, ela vai trabalhar? Agora, e se ela for autônoma, ela não tem seguro-desemprego e ela precisa comprar o leite para o filho? Eu vi um vídeo que eu fiquei assim, emocionado. Um rapaz com aquelas caixas, né, de entregador, pilotando com gesso no pé. E uma cartolina atrás escrito: cuide bem do meu papai, ele está trabalhando para trazer leite para casa. Se ele pudesse ficar em casa, ele ficaria. Mas ele tinha tanta consciência da responsabilidade que era alimentar o seu filho, que ele escolheu pilotar uma moto no trânsito de São Paulo com uma perna engessada. Você consegue entender isso? Ou eu estou sendo muito radical? Eu estou também, tá? Mas tenta me entender. Por quê? Muitos dizem que Taquaritinga não prospera porque é a terra do atestado. A pessoa vai no médico, o médico nem pergunta o que ela tem, pergunta quantos dias ela quer de atestado. E aí as empresas, até mesmo da região, tinham uma fama que não se contratava pessoas de Taquaritinga porque Taquaritinga só trazia atestado.
A pessoa podia trabalhar, mas precisava de uma declaração legal de um médico que muitas vezes dava de uma forma errada, errônea, tá? Para a pessoa não trabalhar. E agora ela está legalmente, tá? Documentada e ela não pode trabalhar. Por que que muitas vezes nós não trabalhamos para o reino? Porque nós temos uma legalização que nós não podemos. Por quê? Estamos machucados, estamos feridos, estamos dodói, estamos ressentidos, estamos ofendidos. Então, não vou trabalhar. Por que, irmão? Por que, irmã? Ai, me machucaram. Tá. Quanto tempo dura um atestado? Me ajuda aí. Ninguém pegou atestado agora, né? Tá todo mundo ok. Atestado de um dia, só porque perdeu para ir no médico. Atestado de uma semana. Atestado de 15 dias. Atestado de uma fratura, às vezes 40 dias. Mas a ideia é viver de atestado o resto da vida? A ideia é o quê? Se curar. Usar esse tempo para que você possa cicatrizar a ferida e voltar a trabalhar o mais rápido possível. Só que na igreja não acontece isso. A pessoa escolhe ficar ferida por 30 mil anos para nunca mais trabalhar para o reino de Deus. E toda vez que o pastor prega palavras como essa, já tem uma desculpa pronta. Um atestado do médico: estou dodói, estou ferido, estou fazendo uso de antibióticos. Você acha que isso vai colar com Deus? Será que isso vai colar com Jeová Rafa, o Senhor que te sara? Porque a promessa dele, amado, é que ele te cura, sim ou não? A promessa dele é que ele te sara, sim ou não? Então a questão de estarmos enfermos, eu falo isso de uma forma espiritual e almática. É mais escolha sua do que realmente você está doente. Por quê? Porque se você obedecesse a prescrição médica, você já teria sarado. Agora não tem como você querer ter um atestado do médico se você não obedece a receita que ele te deu. Que receita é essa? Perdoa quem te ofendeu. Ame os seus irmãos. Conviva como igreja. Não abandone a vossa congregação, como é costume de muitos. Só que é muito mais fácil falar que está machucado. Por que você não fala que você não quer perdoar? Por que você não fala que quando Jesus ensina sobre o perdão você não quer obedecer? Por quê? Porque seu atestado já venceu, cara. Mulher, o seu atestado já era. Você tem uma receita nas mãos. Toma logo esse antibiótico, toma logo esse remédio, muda logo essa situação. Por quê? Como Paulo ensina, quem não trabalha não come. Tem uma missão para você cumprir aqui na terra. Não tem mais tempo de você dar desculpa, não tem mais tempo de você arrumar uma desculpinha esfarrapada para você não estar fazendo o que você precisa fazer. O texto que eu ia ler fala sobre isso. Jesus diz assim: eu trabalho até agora. Por quê? Porque eu vejo meu Pai trabalhar. Você está vendo Deus trabalhar? Você está vendo Deus movendo a cidade? Você está vendo a obra indo para um lugar maior? E o que você está fazendo? Estou ferido, pastor. Estou machucado, pastor. Está doendo, pastor. Amado, quantas vezes somos afrontados, perseguidos, caluniados? Só que nós não fomos chamados para parar nisso. Nós precisamos sarar. Você entende então que se você está machucado, você tem uma licença para você não trabalhar? Só que isso tem prazo de validade? Sim ou não? Então tá, e de alguns já venceu, hein? Terceiro motivo para você não trabalhar: você é oportunista. Você que quer que os outros trabalhem para você desfrutar do trabalho dos outros. E aí, qual que você escolhe? Você é criança? Está bebendo leitinho ainda? Você está machucado com atestado falso?
um atestado fraudulento? Ou você é um oportunista? Você quer que as pessoas trabalhem para você desfrutar? Você que está sentado hoje nessa cadeira, você sabia que alguém trabalhou para essa cadeira estar aí? Sim ou não? O piso que você está pisando, você sabia que alguém trabalhou para esse piso estar aí? Não sabia, né? Alguém trabalhou para esse piso estar aí. O altar que você está me vendo aqui um pouquinho mais alto, você sabe que teve pessoas que trabalharam para encher esse altar de terra? Sim ou não? Você não sabe. Você não estava aqui quando nós ficamos o dia inteiro para colocar um caminhão de terra aqui dentro e precisava de mais de 10. Aí à noite o irmão traz um trator. Todo mundo, êêê! Na primeira viagem o trator quebra, bem nesse meio aqui, ó. Aí nós, Amado, você só está aqui porque alguém trabalhou para isso. Para você ter uma Bíblia na mão, sabe quantas pessoas morreram, trabalharam duro para que essa Bíblia chegasse até a sua mão? Para você estar ouvindo isso hoje, você está ouvindo um pastor hoje, você sabe quanto trabalho eu tive, meus pais tiveram, para que a gente possa estar aqui hoje? Então não seja um oportunista. Eu não estou te ofendendo, eu estou te mostrando. Por quê? Porque às vezes você ainda é uma criança, você está crescendo. Pastor, mas eu tenho 9 anos de crente. Mas ainda é uma criança. E o Senhor te chama para crescer. Agora, também existem 3 motivos pelo qual as pessoas trabalham. E aí você fala assim, eu trabalho, você não. Agora tem 3 motivos também porque as pessoas trabalham. E tem alguns que não são bons. Primeiro motivo. Uma pessoa trabalha porque ela é escrava. Ela é obrigada a trabalhar. E isso a gente resolve com a primeira palavra da oração do Pai Nosso. Você ter Deus como seu Pai. E não como seu patrão ou a pessoa que te escravizou. Porque se você entende que Ele é o teu Pai, você entende que Ele não escraviza ninguém. Você não é escravo, você não é obrigado a fazer nada. Porque muitas pessoas hoje estão trabalhando, mas estão trabalhando com o coração de escravo. A pessoa está lá na recepção assim, ó, segurando a placa. Não tem, tá? Todo mundo aqui tem um sorriso a milhão, mas eu estou dando um exemplo. A pessoa está lá na recepção assim, ó. Passa o irmão, oi, shalom, a paz. Aí a pessoa dá a plaquinha. Tá feliz com Jesus? Cara, Jesus está batendo nessa pessoa, só pode. Quando nós somos escravos, nós estamos mais sendo prejudiciais para o reino do que agradando a Deus, trazendo pessoas. Por quê? Porque parece que Jesus te bate. Parece que Jesus tem ódio de você. Você está sempre ranzinza, sempre bravo, sempre de cara feia. Ô irmão, hoje tem culto lá na sua igreja? Deve ter, vai lá. Está trabalhando de voluntário. Eu falei uma vez, a pastora deu risada. A pessoa está trabalhando lá no cachorro quente do retiro. Essa porcaria aqui, ó. Nossa, tem que estar aqui, podia estar, tem que estar aqui. É sempre eu. Vai ver quando eu morrer. Eu vou sair dessa igreja, vocês vão ver. Essa criança come aquilo, dá dor de barriga nela. Tanta praga que jogou no cachorro quente da criança. Então eu quero que você entenda que você não é escravo. Cara, se você trabalha com a mente de escravo, você está errado. Jesus nunca te chamou para ser escravo. Outra forma da gente trabalhar, sendo servos. Pastor, eu sou servo do Senhor, glória a Deus, aleluia. A Bíblia chama até os profetas de servos, e está tudo bem. Só que eu quero que você entenda que você não trabalha apenas porque você é um servo. Porque um servo trabalha a troco do quê? Dinheiro. Ele precisa ter uma recompensa para ele trabalhar. Então, muitas vezes a pessoa, ela trabalha na igreja como serva. Só que ela está esperando receber alguma coisa em troca. De quem? Do pastor, da igreja. Ela faz porque ela quer receber. Ela faz porque ela se sente um funcionário.
E amado, tem pessoas que você fala assim, nossa pastor, como que é isso? O Senhor tem que pagar a pessoa? Amado, tem pessoas que quer receber o seu salário como status, como algo aparente. Ela quer fazer porque ela quer estar no altar. Ela quer fazer porque ela quer ser vista. Ela quer que o pastor olhe para ela e fale assim, olha, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ela quer receber por isso. Receber glória, receber fama, receber bajulação. Que também é um motivo errado. Se você trabalha por bajulação, sinto muito. Você não vai receber bajulação e também não vai ter galardão. E por último, o motivo a qual nos faz trabalhar é quando somos filhos. Amado, um filho trabalha. Muitas vezes mais do que um funcionário. Porque ele sabe que o que ele está fazendo está aumentando a sua herança. E ele não trabalha para receber um salário. Ele trabalha pela herança. Porque ele sabe que ele faz parte de tudo aquilo. Aquela empresa também é dele. Aquele lugar também é dele. Aquilo faz parte da vida dele. Quantas vezes nós viramos à noite, trabalhamos até meia-noite, 1h, 2h da manhã. Segunda-feira eu não pude ir para a obra, que nós estávamos ainda recepcionando os pastores, eu estava lá em Jaboticabal. Na terça-feira eu fui. Nós trabalhamos lá e saímos de lá por mais de 1h da manhã. E aí a hora que eu cheguei em casa, eu fechei a porta da sala, e a porta lá é muito barulhenta. A pastora estava lá no fundo com a bebê no colo, tentando fazer ela dormir. A hora que ela escutou batendo a porta, ela falou assim, papai. Aí eu ouvi, fui até lá no quarto, eu dei um beijinho nela e ela quis vir no colo. Eu falei, não, o papai está sujo. E agora ela fala tudo, falou assim, sujo. E aí eu falei, o papai vai tomar banho e já vem. Amado, foi a questão de eu entrar no banheiro, tomar banho. Quando eu saí, ela já estava, ela só estava esperando eu chegar para dar um beijinho nela. Você acha que eu não queria estar com a minha filha desde as 8h da noite? Você acha que eu não queria estar com ela na festinha de aniversário que a pastora foi? É claro que eu queria. Só que eu entendo que nós temos um trabalho. O Senhor pediu para que nós fôssemos para lá. Só que aquilo não vai ficar pronto sozinho. Se ninguém for, eu vou trabalhar sozinho lá. E está tudo bem. Só que eu falo para você que quando você entende que você é filho, que aquela igreja não é do pastor Walter, aquela é a nossa igreja. Quem pediu para irmos lá foi o nosso Pai, o nosso Deus. Você não trabalha por ser escravo, você não trabalha para ter recompensa, você trabalha porque você faz parte de tudo aquilo. Você oferta porque você faz parte de tudo aquilo. Você está com o coração em tudo aquilo. Amado, quantos cultos nós passamos de 200 pessoas? Eu acho que eu nem poderia estar falando isso, mas você sabe se passar um fiscal da prefeitura nos multa? Talvez vão até fazer um corte e mandar agora para o fiscal só para nos multar. Hoje tem quantas pessoas aqui dentro? Recepção? Recepção? Foram embora? 132. Aqui cabe até 187. Então estamos dentro da lei? Fiscal, estamos dentro da lei hoje. Mas tem dia que passa. Tem dia que dá muito mais. Não tanto assim, fiscal. Corta também. Vocês entendem isso? Ai, pastor, mas não pode falar essas coisas. Ora, até cortou meu microfone. Não é para cortar não, mídia, eu tava brincando, tá? Porque às vezes a pessoa é muito literal, né? Nós estávamos em Jaboticabal e uma mulher foi pedir oração porque estava com problema nas cadeiras. Aí o pastor Rafael, que não é gente, né? Falou assim, então traz as cadeiras para orarmos. Até aí tá legal. Mas o filho do pastor Claudino pegou a cadeira e estava levando. Então tem gente que é literal, fala assim, não, corta isso, a pessoa corta mesmo.
Sim, eu sei disso, mas que foi engraçado foi. Segurei muito o riso. Porque estávamos em uma igreja, né? Então, a gente fala muito isso, né? Só que até isso, vocês entendem que é o pastor que Deus deu para vocês? Então nós precisamos entender que tudo é nosso, tá? Essa é a nossa pastora que Deus nos deu. Vocês são a nossa igreja, a nossa família, e nós vamos lutar com vocês até a morte. Só que se você escolher sair, eu não posso te obrigar. Por exemplo, a hora, tá bom, já escutei. É que hoje começou às 7h30, entendeu? Então eu tenho até as 9h30. Se coloque de pé, vamos orar. Vamos orar, se coloque de pé. O Pai é nosso. E se essa é a sua família, é essa família que Deus te deu. Levante suas mãos e agradeça por cada irmão bonito, cada irmão cheiroso. Eu gosto de dizer que a nossa igreja é a igreja mais bonita da cidade. Só vem pessoa bonita para cá. Eu ia falar para você olhar do lado, apagar até a luz. Mas é assim, a igreja mais bonita, mais animada. Eu amo ser pastor dessa igreja, tá? Pastor, o senhor está bravo? Não, eu nem preguei o que eu queria pregar, tá? O Espírito Santo mudou tudo. Gente, eu fiz um esboço tão bonito, estava tão caprichada a mensagem de hoje. Mas você entende que Deus quis falar outras coisas? E eu, como não sou bobo nem nada, eu deixo Ele fazer. Então, amado, eu quero que você realmente sinta fazendo parte dessa igreja. Nós não somos perfeitos. Pastor, mas nós somos homens e mulheres que querem agradar o coração de Deus. E se você estiver conosco nessa batalha, nós vamos juntos. Eu não escolho vocês, são vocês que escolhem fazer parte desse exército. E amado, o Pai é nosso, é tudo nosso. Eu quero que você entenda que Deus sempre foi coletivo. Desde o início, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque desde o começo, já era uma equipe, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vem para a terra, você acha que ele ficou sozinho? Chamou 12. Para quê? Para andar junto, comer junto, aprender junto, ser perseguido junto também, faz parte. Se perseguiram a Jesus, não espere que seus discípulos serão diferentes. Mas a única questão é não desistir. E amado, quando você crescer, ajuda os seus irmãos. Se você é mais forte, ajuda o mais fraco. Se você tem mais recurso financeiro, ajuda quem não tem tanto. Sempre teve a ver com a coletividade. O Pai é nosso. E Deus não faz acepção de filhos para salvar. Só que Ele não pode contar com todos para trabalhar, porque depende da sua maturidade. Será que o Senhor está te chamando hoje para crescer um pouquinho mais? Para fazer um pouquinho mais? Rasga esse atestado. Eu já vi pessoas de atestado irem trabalhar. Sabe por quê? Porque sabiam que elas já estavam boas, sabia que elas tinham a responsabilidade e não podiam ficar em casa. Amado, eu quero que você entenda isso. Existem pessoas fazendo muito, porque existem pessoas que fazem pouco. Os irmãos mais velhos sempre vão fazer mais pelos mais novos. Só que às vezes já é hora de você crescer. Não seja um oportunista. O jeitinho brasileiro não funciona no reino dos céus, porque o jeitinho brasileiro é para o Brasil. Agora nós somos embaixadores de Cristo. Estamos representando o reino dos céus. O reino do céu é sim, sim, não, não. O reino dos céus é não deveis nada a ninguém a não ser o amor.
O reino dos céus existem suas regras. E o reino do céu te convocou para essa missão. Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai. Te adoramos, Jesus. Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. 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 É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Erga sua voz, vamos, vamos. Teu é o poder é tua. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Aleluia. Sim, Jesus. Deixe o céu
Aleluia, Deus.